Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Ranzi, eu estou aqui da FENS de Jundiaí, no Parque da Uva, que é a Feira de Empreendedorismo, Negócios e Serviços, conduzindo com vocês um papo aqui na próxima 1 hora, com uma personalidade do ecossistema de inovação aqui em Jundiaí, que é uma figura super importante e relevante, que é o Igor dos Anjos. Igor, ele é um agente de inovação vinculado ao Sebrae, é vinculado à comunidade internacional de Design Sprint e traz essa metodologia e vai trazer um pouquinho para a gente poder conhecer, entender como que a gente pode inovar em negócios, inovar e implementar novas ideias numa metodologia muito ágil. Bem-vindo, Igor. Obrigado por ter você aqui. Roberto, muito boa tarde a todos, primeiramente. Agradecer, né, Roberto, um grande amigo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando, né, desse projeto interessante de vocês. Primeira vez, eu acho que vocês estão fazendo aqui, né, com essa estrutura. Parabenizar a todos aí pela estrutura, tá aqui na feira também maravilhosa e pela oportunidade. Obrigado, Roberto. Sim, você tem razão, muito legal. Esse evento aqui tem o apoio do Grape Valley, então a gente se conheceu dentro desse movimento aqui em Jundiaí, que é um movimento de inovação muito relacionado com startups, enfim, e a gente está hoje aqui em cooperação com esse evento aqui da Prefeitura, trazendo essa oportunidade para todos conhecer um pouquinho mais desse tema. E Igor, conta pra gente como que você chegou nisso. Você é carioca, tá aqui em Jundiaí agora, região de Louveira, e como que foi isso? Como que foi essa transição do Rio para Jundiaí? Legal, Roberto. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né, pra mim. Como que eu vim parar aqui, né, eu e minha esposa? A minha trajetória acabou que me direcionou, né, a vir pra cá. Eu começo ali, quando eu falo, né, da minha jornada profissional, né, o meu background profissional é o marketing digital, né, eu venho do marketing. E tive uma agência de marketing digital lá no Rio em 2006. Era tudo mato, a gente brinca, né? Era tudo mato ali na internet ainda. Então foi muito legal, porque lá eu já trabalhava com inovação, mesmo sem saber, né? Então acho que a garotada de hoje em dia não lembra das páginas amarelas, né? Acho que nem você lembra, né, Raiz? Pela tua idade, né? Não vamos revelar a idade. As amarelinhas, aqui, né? Mas as páginas amarelas ali. O que eu fazia lá na agência, basicamente? Era uma agência, na época, não tinha um marketing digital como é hoje, né? As redes sociais, né? A gente não tinha nada disso. Então eu desenvolvi basicamente um portal da cidade onde eu pegava as páginas amarelas e cadastrava as empresas da minha cidade lá do Rio, né? Uma cidade lá do interior do Rio, próximo de Angra dos Reis ali. Então, eram páginas amarelas e eu já usava muito desse tino comercial, né? E da inovação também, né? Então o que eu fazia? Tinha, vamos dar um exemplo aqui, uma sapataria muito conhecida, ela já estava lá cadastrada. Consegui criar o site dela, fechar o site, que na época, né, era algo novo até então, 2006, né? Criava o site daquela sapataria, pegava páginas amarelas e ligava para outra sapataria concorrente. E falava lá, né, vamos supor, a sapataria do seu João e a outra do seu Manuel. Sim. Eu falava, seu Manuel, o seu João já está lá com a gente no portal, né? Ele tem o site. E aí, você não pode ficar para trás. E aí foi, né, conseguindo fechar ali muito, né? Era pioneiro, né, naquela época. E fiquei com a agência de 2006 a 2010. 2010, né, nesse período ali, foi descoberto um ponto de exploração de petróleo lá na minha cidade. E a cidade cresceu muito rápido, né? Então, assim, teve um crescimento muito legal para a cidade, mas também levou muita coisa ruim junto, né? Aumentou muito lá a violência, tráfico de droga. Sim. E eu estava muito feliz, né, por estar num momento ali de sonho com a minha agência em crescimento. Cheguei lá no final, ter 9 colaboradores lá na agência, então, né, era algo pioneiro e estava tendo um crescimento. Mas não estava feliz de morar lá na cidade. Então resolvi, né, em 2010, fechar a agência e me mudar para Petrópolis, região serrana lá do Rio. Lá eu fui também terminar a minha faculdade, na minha graduação, né? Hoje eu sou graduado em administração, pós-graduado também em comunicação e marketing e mídias digitais. Mas lá na época da graduação, eu queria aproveitar um pouco, né, no meu trabalho de conclusão de curso, para falar um pouco a respeito daquela experiência que eu adquiri em tempos de agência. Legal. E nesse período, ali, né, finalizando ali a faculdade, 2015, 2016 ali, estava muito em alta o mobile marketing, né? O marketing através dos dispositivos móveis, celulares, tablets. E eu peguei um pouco da experiência da agência e comecei a pesquisar artigos do Google, né, para falar sobre o mobile marketing ali. Então o trabalho de conclusão de curso ficou muito legal, ficou bem completinho lá. Eu também fui assim, sempre muito fanático por metodologias, frameworks. E o meu sonho era criar um framework. E nesse trabalho de conclusão de curso eu criei um método, né, na época que eu dei o nome ali de 2P3C,
que era o 2P3C do mobile marketing, né? Então legal. era bem criativo ali, né? E era por que fazer, né? Os 2Ps eram por que fazer, por onde começar. Depois que você entendia, né, essa parte de planejamento, você ia para a parte de execução, que eram os 3Cs, né? Como melhorar a experiência do usuário, como melhorar a comunicação e como melhorar a mensuração, as métricas. E aí virava um processo cíclico ali, né? E fez muito sucesso no meio acadêmico esse trabalho de conclusão de curso. E o reitor da unidade lá, né, o professor Jorge Marum, dá uma olhadinha na câmera ali, mandar um beijão pro Jorge Marum, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, né? Ele e minha esposa foram os maiores incentivadores de toda essa jornada. Então, Marum, se você estiver me assistindo aí, vou mandar o link para ele. Um beijo para você, querido. Você sabe o quanto você é importante para mim. E... Legal, Igor. E assim, só te cortando, e esse é um dos motivos de você estar aqui, né? Sim. A iniciativa desse movimento, desse programa, desse podcast, é trazer empreendedor que tem bagagem. São profissionais, pessoas que vão trazer algum conhecimento, mas que já viveram isso na prática. Sim. E você trazendo isso, viver essa experiência do começo da internet, essa coisa que foi muito comum ali, inclusive nos próprios Estados Unidos, quando as pessoas precisavam transpor os negócios dos meios tradicionais para o digital. Enfim, essa é uma história muito recorrente, muito parecida, em história de vencedor. E é muito legal você poder dar esse exemplo, porque essa oportunidade ela ainda existe hoje para muitas outras coisas, ou para muitas outras oportunidades de negócio que a pessoa pode pegar do modelo tradicional, do offline, e trazer para o digital. Mas, enfim, trazer só esse adendo, mas é muito legal essa experiência sua, e aí você já está quase chegando em Jundiaí. Você tô chegando. Mas então, exatamente, Hans, esse era o objetivo, né? Era realmente trazer essas empresas que eu tive lá, a experiência que não existia basicamente, né? Esse ambiente digital. E quando eu fiz o trabalho de conclusão de curso, era ter um método fácil, um framework para qualquer empreendedor, né, colocar o seu negócio no digital. Então foi basicamente essa a ideia do livro, né, até então, do meu trabalho de conclusão, né, de curso. E o professor Jorge Marum, ele falou, cara, tem um monte de professor usando o teu artigo para dar aula em outras unidades, né? Pô, tá muito bem feito esse seu artigo. Por que você não manda esse artigo para algumas editoras para ver se ele não vira um livro? Eu era muito amigo do Marum, né? Sou até hoje. Eu falei, Marum, você tá brincando comigo, né? Não fazia sentido nenhum para mim que o meu artigo viraria livro. Mas muito mais pela amizade que eu tinha por ele, né? Ele me mandou lá um mailing, né? Disparei esse mailing para algumas editoras. E para minha surpresa, para surpresa da minha esposa, na primeira semana foi aprovado, né, pela editora Autografia, e o livro virou, né, até então artigo de conclusão de curso, se transforma no livro Mobilizando, né, e aí muda toda a minha trajetória. Legal. E que ano que foi isso? Isso foi já, o livro, né, todo esse processo foi ali já final de 2017 até todo o ano de 2018 e 2019 foi publicado o livro. Ah, que bacana. Em janeiro de 2019 foi publicado o livro. Então, com o livro, surgiram várias oportunidades também, né? Se a gente for pensar no lado do empreendedorismo, né? Eu e minha esposa, a gente começou a entender que tinha muita oportunidade dentro desse segmento. Porque a própria universidade, ela começou, né, através, é claro, do Jorge Marum, né? Eles começaram a me convidar para fazer palestra em relação ao livro. Por conta desse framework, né, que a gente tinha montado ali do Mobilizando, o método 2P3C, virou palestra. Então, a convite do Marum, a gente participava lá inicialmente da própria unidade, da própria instituição, né? Então a gente foi ele participar da Semana da Comunicação, Semana da Administração, e assim a gente começou a atuar com palestra. E no final da palestra, sempre aparecia um empresário e falava assim, cara, que legal a tua palestra, pô, você botou todo mundo pra cima ali, sempre foi muito, né, divertido ali, de fazer brincadeira e tal. E dava certo, assim, era bem animada a palestra. Sempre vinha um empresário e falava, cara, quanto que você cobra para dar essa palestra lá na minha empresa? Aí a gente, opa, né, brilhou o cifrão, né? Ele, opa, tem mercado aí, né? Começou a nascer uma consultoria, isso? Isso, aí virou palestra inicialmente, né? Então a gente começou a fazer palestra em algumas instituições e empresas. E depois, no final do ano, eu já tô chegando, né, nessa virada, né? Por que a gente veio parar em São Paulo? Então, no final de 2019, nós montamos o nosso workshop, né, do Mobilizando, lá do método 2P3C. E a gente começou a enxergar a oportunidade, um público muito maior aqui em São Paulo. Né? Então, o público de marketing digital estava muito forte aqui. Resolvemos vir para cá, largar tudo lá. Veio eu e minha esposa com 4 malas para cá, para São Paulo. Muito bom. Em fevereiro de 2020, para trabalhar com eventos, principalmente, né? Palestras.
E 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, vem pandemia. Aí eu e minha esposa aqui, só eu e ela, não tinha familiar nenhum, né? Nenhum amigo inicialmente ali. Eu e ela, e a gente ficou sem saber o que fazer, porque não dava para trabalhar com evento. E aí surge o Sebrae, né? Foi assim que você falou, né, na tua introdução, né, que eu sou agente de inovação do Sebrae. Foi nesse momento, né, que pintou ali foi um concurso do Sebrae, né, onde tinham 2.760 pessoas, cara. Quando a Josi, né, minha esposa, falou, cara, entra e vê o que acontece. Eu falei, nem vou entrar porque eu sei que eu não vou passar, né? Aí ela, é de graça, tenta aí ver o que acontece. E aí fui passando ali nas etapas e, né, tive a honra hoje de entrar no Sebrae. E lá, se não fosse o Sebrae hoje, Roberto, eu não teria, acho que, 1/5 do network que eu tenho hoje aqui. Se eu estou aqui nesse podcast hoje, é graças ao Sebrae, que me conectou com o Grape Valley, né, com as empresas aqui, né? Hoje, por exemplo, através desse programa do Sebrae, eu já atendi 197 empresas. Legal. Né, nesse ciclo, agora, 7º ciclo de atendimento que eu tô lá. Então, assim, foi maravilhoso, acho que conectou. E eu fui migrando, né? Fui deixando um pouco o marketing digital para trás e fui me conectando mais com startups e metodologias ágeis. Legal, bacana. E Igor, e como que essa metodologia, tá, que você vai falar um pouquinho pra gente de onde veio, como surgiu, como que isso ajuda as pessoas e as empresas que se conectam com você? Como que funciona isso hoje? O que elas podem esperar dessa metodologia? Legal. Então, só dando uma introdução de como, né, eu tive acesso a essa metodologia. Então, nessa migração, né, parando um pouco com o digital e até o livro, né, a gente estava falando aqui um pouco dos bastidores, né, eu teria que fazer uma atualização constante, né, no livro ali, teria que fazer o 2.0. Já estava ficando defasado boa parte daquele conteúdo, né, que eram artigos de 2015. Então, quando eu entro no Sebrae, né, por eu ser apaixonado por frameworks, metodologias, o primeiro treinamento que eu fui fazer, por ser, né, o viés de inovação, foi o Design Sprint. Quando eu bati o olho no framework, falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então, resolvi aproveitar essa experiência que eu adquiri quanto a evento, quanto a workshops, e migrar, né, parar um pouco com o 2P3C e migrar pro Design Sprint. Então, hoje, quando a gente fala do Design Sprint, a maior vantagem dessa metodologia, a gente vai falar um pouco como funciona, mas a maior vantagem hoje de utilizar o Design Sprint, né, não só para startups, mas para qualquer tipo de empresa, e não precisa ser de tecnologia, tá, Roberto? Pode ser uma empresa tradicional, é a gente conseguir validar as ideias em um prazo de tempo muito curto. Então, quando a gente fala do modelo tradicional de lançamento de ideias no mercado, existe uma jornada, né, são 4 pontos basicamente, onde o primeiro ponto é a ideia. Para você montar qualquer coisa, para você lançar um novo produto ou serviço no teu negócio, o primeiro ponto é a ideia. Depois que a ideia está muito bem construída na tua cabeça, você precisa colocar essa ideia em prática. Então deixa eu trazer aqui para algo mais tradicional, para a gente poder entender esses 4 passos. Legal. Vamos supor que você está andando no teu bairro, né? Tá fazendo uma caminhada no teu bairro ali na manhã, e você percebe que, cara, toda vez que eu quero comer um pão, que eu quero comer uns frios ali, ou tomar um café, eu tenho que ir no outro bairro, porque no meu bairro não tem uma cafeteria, uma padaria. Sim. Né? Por que eu não monto uma padaria aqui no meu bairro? Então, o primeiro é um insight, é a ideia. Depois que essa ideia cresce ali em você, você fala, cara, eu vou montar essa padaria aqui no meu bairro, eu vejo uma oportunidade muito grande. Você vai para o passo 2, que é o desenvolvimento, onde você vai alugar um espaço, ou comprar um espaço, comprar maquinário, comprar os insumos, né, montar a tua padaria, montar a tua loja ali, né? Esse é a segunda etapa, desenvolvimento. Depois que está tudo pronto, você precisa informar o público, informar as pessoas do bairro que a tua padaria está ali, né? Então você vai ter que se conectar com os teus possíveis clientes, fazer divulgação, marketing, publicidade. Já investiu, já construiu. Já construiu, né? O ponto 2, desenvolvimento. Vamos trazer agora os clientes para cá, é o ponto 3, que é o lançamento. Você vai lançar essa ideia no mercado. Só depois disso você vai começar a receber as informações que você precisa para saber se a tua ideia fez sentido ou não. Tá dando certo, né? Os tipos de produto que eu coloquei, o pão que eu coloquei, né? Tá legal ali, né? O tipo de pão, né? O pão salgado, o pão doce, né? Os tipos de frio, os tipos de café. Tá atendendo esse público, né? Tá fazendo sentido para as pessoas que estão aqui. Esse é o último ponto de contato, que é as informações. São os insights que você precisa para saber se a tua ideia
teve aderência no mercado ou não. Exato. Né? Então esses são os 4 pontos de um modelo tradicional de lançamento de ideias. Quando a gente pensa nesse modelo, o ponto 2 e o ponto 3 são conhecidos também como ponto de atrito ou vale, né? Também que eles chamam ali, né? Que é o ponto de problema, são os 2 pontos de problema, que é onde você coloca dinheiro no negócio, né? Então, para ter ideia, não paga, né? Para a gente viajar, né? Não paga. Mas quando você começa a investir, né? Aí começa a entrar o risco. Então, existem, nesses 2 pontos, 2 grandes riscos. O primeiro é o dinheiro, você vai colocar grana ali. Então, existe uma estatística que aproximadamente de 80% a 90% da tua verba inicial que você tem do negócio vão nesses 2 pontos. Então, a gente tem que ter um ponto de atenção ali. Né? Vale a pena eu investir meu dinheiro? Vamos supor que você tenha uma herança ou você trabalhou, né, durante a tua vida toda, você vai montar essa padaria. E a padaria não dá certo. Às vezes é uma chance única que se tem, né? Chance única, um tiro único, né? Tiro único. Que acontece muito com os empreendedores né, aqui do Brasil. Então, o primeiro ponto é o dinheiro. O segundo ponto é o tempo. Demora para você dar essa volta completa. Existe também uma estatística que você leva aproximadamente 12 meses. Algumas empresas levam 18. E uma boa parte delas não chega a dar essa volta. Que é uma estatística também legal do Sebrae, é que cada 5 empresas que abrem no Brasil, uma fecha dentro de 12 meses. Então, olha o risco que está ali, quando você fala de dinheiro e de tempo para completar esse ciclo. E é exatamente ali onde entra o Design Sprint. O Design Sprint, né, foi inventado em 2010 pelo Design Jake, né, lá no Google, é uma metodologia do Google, e foi feito exatamente para isso. E o autor ele fala que o Design Sprint é basicamente uma máquina do tempo. Ela te ajuda a dar um salto para o futuro, para que você não precise passar pelos 4 pontos de contato. Você vai do ponto 1 para o ponto 4 em apenas 5 dias. Legal. Então, ao invés de você levar 1 ano e colocar dinheiro e dedicar esse tempo todo, você em 5 dias consegue entender se essa padaria vai dar certo lá no teu bairro. Bacana. Agora eu fiquei super curioso aqui, né? Assim como eu imagino que a maioria do pessoal que está nos assistindo. Não sei se é possível ilustrar aqui. Como seria, então, a aplicação do Design Sprint no lançamento que você trouxe, como exemplo, que é o da padaria? Só estou com a ideia da padaria, então usando Design Sprint. Como que seria esse desenvolvimento? Dá para ilustrar minimamente? Ela é o framework, né, do Design Sprint. Ele é dividido em 5 etapas, que são os 5 dias, onde no primeiro dia ele funciona. Você pode fazer isoladamente, né, você pode fazer individual, uma pessoa, mas ele basicamente funcionaria melhor para equipes multidisciplinares. Tá. Então, de até 7 pessoas. Por que 7, né? Passando de 7, você que é o facilitador já perde um pouco do controle, as pessoas já começam a dispersar um pouco mais. Então, é indicado, né, que você faça com equipes multidisciplinares de até 7 pessoas. Tá. Então, você que vai montar a tua padaria, você reúne ali tua esposa, teus amigos, né? Quem vai trabalhar comigo, colaborador. Chamam, né, um amigo que é um especialista em marketing, ou que tem algum conhecimento em marketing. Chama um amigo que tem um conhecimento em finanças, né? Um que tem conhecimento em empreendedorismo, outro tem conhecimento em processos. Traz essa equipe para o primeiro dia, onde vocês vão fazer o mapeamento. Eles vão tirar essas ideias. A ideia está na cabeça do Roberto, que está montando a padaria. Sim. Então a gente vai trazer essa equipe multidisciplinar para poder condensar esse conhecimento e mapear toda a jornada. Então, como é que vai ser isso? A gente vai basicamente montar um mapa mesmo, né, onde do lado esquerdo desse mapa vai estar ali os atores. Quem são os interessados, as pessoas que vão fazer parte dessa jornada? Basicamente, construir persona. Sim. Né? Então, vamos trazer ali da padaria. Quem seriam essas personas? A persona principal, ou o ator principal, seria o meu cliente, o cliente final. É claro que ali tem essa variação de persona, né? Público ali, homem, mulher, faixa etária de idade, renda, né? Então você vai montar essa persona que é o teu ator principal. Quem são os atores secundários? Meus fornecedores, a própria prefeitura que precisa liberar as licenças, se a gente vai fazer entrega, os entregadores. Então entram ali alguns personagens secundários. Então a gente vai construir, primeiro passo dessa jornada, os atores. Depois a gente vai para outra ponta, onde a gente vai entender o objetivo. O que a minha solução vai trazer de benefício aqui para o meu bairro? Então, o que ela vai resolver de problema? A gente vai entender essa resolução de problema na outra ponta. E o meio fica muito mais fácil quando a gente entende uma ponta e a outra, os pontos de contato desses atores até chegar do outro lado, que é o objetivo final. Legal. O que essa minha solução, o que essa minha ideia vai solucionar? Então a gente cria todo esse ponto de contato.
Depois que a gente faz isso, fica simples da gente entender essa jornada e a gente começa a construir as macroetapas. A gente vai dividir em macroetapas. Vamos pensar num funil, né? Um funil de marketing. Primeiro ponto, né? Topo de funil, né? O que acontece ali, né? Então vai ter essa jornada. Isso aqui eu estou dando um exemplo. É claro que existem várias formas da gente mapear essas macroetapas, tá? Mas estou dando um exemplo que fica simples aqui de entender, que é um funil, por exemplo. Primeiro passo, topo de funil, né? Esse primeiro contato com o cliente, depois ele já está começando a querer conhecer um pouco mais, então o meio de funil. E lá no final, o fundo de funil, onde a gente vai começar a fazer as conversões. Esse é um exemplo clássico, né? Dessas macroetapas. Dividimos em macroetapas, fica fácil da gente entender pontos de atrito que a gente precisa melhorar para que a solução seja fluida, para que não tenha nenhum problema nesses pontos de contato. Esse é basicamente o primeiro dia, mapear. A gente volta para o segundo dia, onde a gente vai construir esboços da solução. Então chama a etapa de esboçar. A gente vai começar a construir mesmo o rascunho da ideia, né? Sim. Então como que vai ser a padaria, ou como essa solução vai funcionar. E aí cada membro da equipe vai começar a fazer esse rascunho no papel mesmo, né? Então desenhar o rascunho mesmo. E nenhum membro da equipe vai ver o que o outro está fazendo ou vai influenciar no que o outro está fazendo. Isso é muito legal. A gente trabalha individualmente para trazer resultados no coletivo, né? Por que o Design Sprint atua dessa maneira? Se a gente trouxer ali uma pessoa que teve a ideia, né, que vamos botar o CEO da empresa, e ela fala muito bem, ela se comunica muito bem, ela é uma oradora nata ali. Ela consegue convencer todo mundo tem um que poder de aquela ideia convencimento dela muito grande. É a correta ou a melhor, né? Exato. Se ela começa a construir, falando para a equipe, a minha ideia é assim, porque eu enxergo dessa maneira, ele vai vender muito bem o peixe dele e ele vai contaminar as outras pessoas. Trazendo para um processo de vendas, por exemplo, né? A gente tem lá o gerente de vendas e a gente tem lá na ponta o vendedor. Pode ser que a ideia do gerente, né, seja o passo a passo muito fluido na cabeça dele. Mas quando ele coloca isso na prática, o vendedor vai falar assim, não, peraí, esse ponto aqui não funciona muito bem assim. Né? A gente precisa fazer de uma outra maneira. Então a gente vai pegar todas essas ideias. Então a pessoa, por exemplo, que é mais introvertida, ela é mais tímida, pode ser que a melhor ideia seja dela. Então a gente constrói esses esboços em silêncio, individualmente, para poder extrair o melhor de cada um sem um influenciar na ideia do outro. Então esse é o segundo passo, é o esboço. Ninguém viu o que o outro fez. A gente volta para o terceiro dia, onde a gente vai escolher qual das ideias tem mais chance de sucesso baseado no conhecimento das equipes. Então é um momento de votação. Né? É muito legal, né? Eu gosto muito de falar dessa primeira ferramenta da quarta-feira do Design Sprint, que é o Museu de Arte, onde a gente coloca todos esses esboços que nós criamos na terça-feira, a gente coloca na parede mesmo, como se fossem quadros, e a gente dá um tempo ali para todos os membros darem uma olhada em todos os esboços em silêncio, avaliando, entendendo o que chamou a atenção, né? E a gente vai criando processos de votação para entrar em um consenso. E aí essas votações são super importantes também para a gente ter uma linha de trabalho. Então a parte da manhã da quarta-feira, né, do terceiro dia, que é a parte de decisão, né, então onde a gente vai decidir qual esboço tem mais chance de sucesso, a gente vai fazer essas votações. Escolhemos o melhor esboço, a parte da tarde a gente vai criar o storyboard, que aí o storyboard é muito interessante, né, muito utilizado hoje no cinema, por exemplo, Hollywood, né, utiliza muito storyboard, onde a gente vai realmente fazer um rascunho mais bem definido. Esse rascunho do esboço é um storyboard, basicamente, né, no segundo dia, um storyboard de 3 telas. Esse a gente vem no terceiro dia, né, na quarta-feira à tarde, a gente vai criar um storyboard de 15 telas, muito mais bem desenhado ali, muito mais bem detalhado. E utilizado no cinema, né, eu trouxe esse exemplo porque imagina se você vai construir, né, você está ali gravando um filme e você contrata um ator de Hollywood, né, com aquele salário astronômico, e o cara chega lá e não sabe o que ele vai fazer na cena. Então, por isso que os estúdios lá de Hollywood, não só de Hollywood, mas todo esse segmento, né, cinematográfico, utiliza muito storyboard para isso. Para você entender o que vai ser feito antes de começar a colocar em prática. Então, a parte da tarde do terceiro dia, a gente vai criar o storyboard. Esse storyboard pronto, ele facilita para o quarto dia, onde a gente vai construir o protótipo. E é ali que é a sacada do Design Sprint. Legal. A gente não precisa, por isso que ele é muito rápido, né? A gente não precisa construir o projeto, né, passo a passo. Vou trazer um outro exemplo, eu gosto muito de trazer exemplos aqui. Muito bom. Por exemplo, a gente não precisa construir um aplicativo.
O que é caro em um aplicativo? O que leva tempo? É o tempo de execução da programação e o custo que isso tem do programador, né? Se torna muito caro. Né? Hoje o profissional de programação é um profissional escasso, né? No mercado. Tem muito mais demanda do que profissional qualificado hoje. Isso torna esse profissional muito caro. Então imagina que você teve uma ideia de um aplicativo e essa ideia é muito legal para você, mas você não sabe se ela vai funcionar na tua empresa e você contrata ali um profissional para construir esse aplicativo. Esse aplicativo custa R$80 mil, R$120 mil. Quando você coloca em prática não funciona. O protótipo, ele ajuda a criar uma casca, né? Sim. Trazendo mais uma vez para os estúdios de Hollywood, né? Quando a gente vê um filme, por exemplo, de faroeste, um filme muito bacana ali, aquela cena que chega, né? O ator ali, né? Em cima de um cavalo, naquele ambiente ali, né? A gente se transporta lá para o Velho Oeste, né? Uhum. E não tem nada daquilo, é só uma casca, né? É tudo cenográfico ali. Por trás daquele cenário, só tem ali o que? Andaimes, madeira, né? Então não tem aquilo. Então o protótipo é basicamente isso. A gente vai construir uma fachada, né? Onde a gente consiga testar com algumas pessoas do nosso público-alvo. Então a gente vai fazer basicamente uma fachada. A gente vai construir esse protótipo no quarto dia. Então o aplicativo acho que é um bom exemplo, né? Hoje existem várias ferramentas que ajudam a gente a criar, né? Somente simular esse aplicativo, sem nenhuma programação por trás. Isso deixa muito rápido e muito barato a construção dessa ferramenta. Bacana. Deixa eu pegar um ponto aqui, Igor. Assim, antes de você chegar no quinto dia, aqui eu estou curioso para saber o que acontece nele também, mas a gente já consegue ver aqui, eu consigo pelo menos enxergar, bastante diferencial e vantagem no uso dessa metodologia. Principalmente no exemplo dos negócios tradicionais, que você trouxe a padaria, e pode ser qualquer negócio que esteja na economia, que não seja no digital, que exige o espaço físico para funcionar. Que muitas vezes os negócios não dão certo porque ele não foi previsto da maneira correta, né? Ou o processo não foi identificado corretamente, ou não foi identificado que tinha um problema de concorrência, ou não foi identificado que o processo de produção precisava ser diferente, precisava ter um custo, precisava ser um processo mais barato, que já existia opção melhor no mercado para ser aplicada, né? Então o negócio nasce com a ideia do dono, que muitas vezes tirou da cabeça dele, né? E ele não considerou tudo, porque ninguém é capaz de considerar tudo. Então eu já considerei aqui, eu já estou entendendo que essa metodologia é muito importante. Por quê? Porque primeiro ela consolida visões, né? E o conjunto de visões é muito melhor do que a visão de uma pessoa só, normalmente. E toda essa questão processual que ela traz, né? Então, no final, você tende a chegar num produto melhor do que você teria, com menos chances de falha do que se você tivesse feito sozinho. Então, aqui eu já tô adorando e enxergando muita conexão com os empreendedores aqui da FENS, com os empreendedores que possam estar nos assistindo, que tem um negócio da economia tradicional, né? Que não tem tanto do digital ainda, mas que está o tempo todo testando seus negócios, trazendo ideias e conectando com o público. Então, eu já adorei até agora. Maravilha, que bom que fez sentido. E assim, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Ela é muito utilizada hoje no Vale do Silício. E, basicamente, o Design Sprint está lá para entender essas ideias, né? A gente fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas para a gente finalizar aqui, para não perder. Falta um dia. Falta um dia. Só trazendo, cara, acho que foi muito interessante você trazer para o empreendedor, né? Que vai fazer algo tradicional. É muito natural para mim, porque assim, hoje eu sou UX designer, então eu trabalho muito com design de produtos digitais. Mas tem um grande exemplo de fazer um protótipo para um produto físico, ou para algo, não um produto, mas algo físico. O McDonald's, né? Então eu recomendo, para quem não viu ainda, o filme Fome de Poder, né? É um filme muito interessante, tem uma cena onde os irmãos McDonald's, eles estão testando, melhorando ali a esteira fordista, né? O layout, né? O layout. Então, trazendo um protótipo para algo tradicional, ali é um dos melhores exemplos, onde eu uso, inclusive, nas minhas palestras, né? Para falar sobre protótipo físico, os irmãos McDonald's. Naquela cena onde eles pegam a equipe, vão para aquela quadra de basquete e rabiscam ali, né, no chão com giz, né? Por exemplo, a fritadeira que tem 1 metro por 1, eles desenham ali e pedem para os funcionários ficarem simulando a atividade deles, para poder melhorar o processo. Então ali ele estava nada mais, nada menos, né, do que fazendo um protótipo para definir um processo. Então é muito legal, a gente pode fazer dessa forma, maquete, a gente pode fazer, por exemplo, tem até no livro do Design Sprint, né? O teste de uma câmera digital apegada na mão, onde a empresa
ela cortou isopor, né? Foi modelando ali, não tinha impressora 3D na época, né? Mas ela modelou em isopor para poder ver a pegada na maneira que a empresa estava imaginando. Hoje, né, um grande exemplo, existem as impressoras 3D, né, para quem tem acesso a isso, para fazer protótipos, né, antes de começar a levar o produto para larga escala, né, prototipar ele antes em uma impressora 3D. Então existem N maneiras de fazer um protótipo hoje e ajuda muito nesse processo, a tornar rápido e barato. E chegamos finalmente no último dia, né? Montamos o protótipo. No último dia, o que a gente vai fazer? Vai fazer o teste. Ali é onde o bicho pega, né? A gente vai ter o resultado final. Lembra lá no primeiro dia que o primeiro passo que a gente faz é mapear o ator, né? O ator principal, e a gente entende quem é o público que a gente quer alcançar. No decorrer da semana, uma pessoa do grupo fica encarregada de convidar 5 pessoas com essas características do público-alvo para vir no último dia e testar o protótipo. Então ali a gente tem todos os detalhes, tudo que a gente precisa saber para ter os padrões que a gente precisa e as respostas que a gente precisa para saber se nossa ideia vai fazer sentido no mercado ou não. Então a gente vem ao longo da semana convidando 5 pessoas para fazer os testes no 5º dia. Então o 5º dia é o teste. E é muito legal, né? Muitas pessoas perguntam assim, Igor, mas 5 pessoas não é pouco? Né? Eu acho que muitas pessoas aqui que estão assistindo devem ficar curiosas, né? E falar e pensar, né? Pô, mas só 5, né? E é tudo baseado em métodos, né? Métodos aprovados, tanto é que hoje está no Google. Hoje a principal ferramenta de inovação do Google é o Design Sprint. E por que o Jake Knapp ele colocou dessa maneira, né? De 5 pessoas? É baseado no mestre, né, da usabilidade, que é o Jacob Nielsen. Ele tem ele pesquisou, né, na década de 80, ele vinha fazendo já vários testes ali de usabilidade. E ele percebeu que muitos tomavam muito tempo dele, né? Era muito cansativo para fazer, então ele fez testes ali com 1.000 pessoas, 500 pessoas, e ele pegou 80 processos que ele já tinha feito de validação, né? de usabilidade, e analisou. E ele entendeu que a partir da 5ª pessoa que ele fazia, o resultado a diferença era muito pouca. Então, assim, o esforço que ele fazia com 5 pessoas e o resultado que ele tinha era muito pequeno, era suficiente para você poder ter os padrões necessários e entender, né, essas variáveis. Era basicamente isso. Então, a partir da 5ª pessoa, o esforço muito grande para um resultado muito parecido. E 5 pessoas é o ideal para a gente poder ter esses padrões. Então, ao longo da semana, a gente vem convidando 5 pessoas com essa característica e no 5º dia a gente faz todos os testes ali. É uma entrevista mesmo. É basicamente isso que a gente está fazendo no podcast agora. Vem ali 5 pessoas, onde uma pessoa da equipe fica responsável por fazer essa entrevista. Então a gente monta ali, né, tem um script a seguir, que aí está dentro da metodologia, né, todo o script, tem blocos ali, né, de perguntas que a gente vai fazer. E no final do dia, do 5º dia, a gente tem todas as respostas e os padrões que a gente precisa para saber os próximos passos. Legal. E se eu estou entendendo bem aqui, Igor, me corrija se o entendimento não for esse. A gente usou como exemplo aqui um negócio que está nascendo, uma ideia de um negócio novo, uma ideia de um novo produto. Mas essa metodologia, pelo que eu estou entendendo, ela faz muito sentido também para negócios que já rodam e que tem alguns desafios para ser resolvidos lá. Então, de repente, uma empresa que está lá com dificuldade de processo, tem dores lá dentro, problemas que estão com dificuldade de resolver. Essa metodologia do Design Sprint pode ser também aplicada nesses casos ou não? Pode. Ele é um processo, hoje é muito comum, muito usual, principalmente em startups do Vale do Silício. Ele é um processo cíclico, ele é um processo que nunca acaba. Eu vi uma foto, vou dar um exemplo teu aqui, eu vi uma foto muito bacana tua esses dias no Instagram, você sentado de frente para um quadro, cheio de post-it, buscando melhoria para a tua empresa. Esse é um processo cíclico, é um processo que o empreendedor nunca vai parar de fazer. A gente sempre tem que buscar melhorias, sejam elas economia para o nosso negócio, melhorias em processos, novas ferramentas, novas soluções. Nós temos que ser inovadores. E o Design Sprint ele entra nesse ponto. A gente não faz só no início e acaba. Existem os sprints, novos sprints, a gente pode começar novos sprints para novos produtos e serviços, ou sprints de refinamento para o mesmo produto e serviço. A gente faz um primeiro, lembra que lá no mapa, né, a gente tem vários pontos de contato, onde a gente entende pontos de atrito? Sim. Pode ser que a gente identifique mais de um ponto de atrito. Então a gente resolve um, faz um sprint de refinamento para resolver o outro, e assim sucessivamente. Então ele funciona para sempre, né? É um processo cíclico ali dentro das empresas. Nossa, muito legal. É muito bom poder entender que existe
opções como essa hoje, né? Saber que aquilo que a gente tem como conhecimento básico, que veio às vezes de um negócio que a gente herdou de família, né? Meu pai que tocava esse negócio aqui, agora eu vou ter que tocar esse negócio sozinho, estou tendo um pouco de dificuldade. Que bom saber que existe processos que são realmente hands-on, que não é não é um relatório, não é simplesmente uma leitura. Olha, você precisa corrigir esse problema. Não, isso, ok, o que eu faço? Como que eu faço isso? É bom saber que existe framework e modelos como esse. E pelo que eu estou entendendo aqui, a grande sacada está na condução desse processo, né? Então, logo, um facilitador qualificado para poder fazer isso é fundamental. E você, no Brasil, é uma autoridade dentro desse tema, dentro dessa ferramenta. Se as pessoas estiverem interessadas, Igor, como que elas fazem para poder acessar isso, saber um pouco mais, como que te acham, qual que é o próximo passo? Legal, Roberto. Obrigado pelo elogio. Muito legal. Hoje o meu maior trabalho é esse, né? Meu maior propósito de vida é ser o evangelizador do Design Sprint aqui no Brasil. Então hoje eu faço parte da comunidade internacional, entendo como eles fazem no Vale do Silício e trago para a realidade do empreendedor brasileiro. Hoje existem algumas maneiras, né? A gente vai estar em breve lançando o curso online do Design Sprint. Então, em breve, espero fazer outros podcasts e falar sobre isso. Com certeza. Mas já está lá, está no forno, daqui a pouquinho vai sair o nosso curso online. E basicamente hoje é o www.designsprint.com.br. Lá tem todo esse passo a passo que eu expliquei, mais bem detalhado. Então é o caminho. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre o Design Sprint, www.designsprint.com.br. E aí tem aquele caso, né, Roberto? E a pergunta é, e quem não sabe como que escreve Design Sprint, Igor? Essa também é muito boa. Quem não sabe como escreve Design Sprint, não achar ali o site, é só me procurar no Instagram, @IgorDosAnjos, ou também o meu site, que é o www.igordosanjos.com.br. Lá tem tudo também, tem os caminhos ali para chegar lá no Design Sprint, ou acompanhar, né, que a gente coloca ali conteúdos, né? Hoje eu estou fazendo um pouco menos, fazia diariamente, tentando fazer semanal, né, conteúdos lá no meu Instagram. Então pode ser através do Instagram, @IgorDosAnjos, ou através do site igordosanjos.com.br. Bacana, e você também que tem alguma pergunta, que assistiu esse podcast e gostaria de continuar esse papo, trazer alguma questão, pode acessar o Igor pelo Instagram dele, pode me acessar também pelo meu Instagram, que é o @RobertoRanzi. A gente pode continuar batendo um papo por lá. Igor, foi um prazer receber você aqui, um conteúdo maravilhoso, todo sucesso, desejo vida longa ao Design Sprint e que seja uma metodologia altamente difundida no Brasil, com certeza apoiando aí muitos bons negócios que o Brasil entrega. Imagina, o prazer foi meu, Roberto. Quero agradecer mais uma vez a você e a todos aí do Grape Valley e estou à disposição de vocês. Vocês sabem que eu sou um grande parceiro lá, sempre que precisar pode contar comigo. Uma honra. Obrigado, Roberto. Abraço, tchau, tchau.